Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos caminhando aí para as últimas 14 rodadas do campeonato. Obviamente, alguns times têm alguns jogos a menos, isso vai ser disputado até o final, né? Já temos 2 jogos marcados para esse meio de semana que vão ser jogos atrasados, acontecendo junto, inclusive, com a Copa do Brasil. Mas antes, meus queridos, sejam muito bem-vindos na Rede com Todaro. Eu sou o Gabriel Todaro, jornalista, e sempre trago análise dos principais clubes da Série A do futebol brasileiro, seja em qualquer campeonato que eles vão disputar, seja do Campeonato Brasileiro até os campeonatos internacionais, como Libertadores, Copa Sul-Americana, Mundial e etc. Meus queridos, vamos conversar então sobre a 24ª rodada, que começou, como eu falei, no sábado, né, e concluiu agora na segunda-feira. No sábado tivemos 3 jogos, começando com o Atlético Goianiense e Juventude. Né, o Atlético conseguiu a vitória por 2-1 em cima do Jaconeiro. Foi uma excelente vitória para o Atlético, que está ainda tentando sair da última colocação, né, igualou o número de pontuação do Cuiabá, mas ainda está distante da gente projetar uma saída, eventual saída do Atlético Goianiense dessa lanterna, ou até mesmo na zona de rebaixamento. Eu acho que o Atlético, inclusive, vai permanecer na zona de rebaixamento. É um dos clubes que eu acho que dificilmente vai sair, juntamente com o Cuiabá, né, e eu acho que isso é até unânime no futebol aqui entre os torcedores da Série A. Óbvio que pode acontecer algum milagre a equipe sair, mas é muito difícil, né? Faltam um pouco mais de 40 pontos para serem disputados, e o Atlético ainda não convenceu de que terá uma reação ou conseguirá pontos contra as outras equipes da Série A que estão à frente da tabela. Mas ganhando o Juventude na sua casa, né, num jogo emocionante. O Hurtado fez o primeiro gol do jogo numa falha defensiva grotesca do Juventude. Ele conseguiu fazer um belo gol, colocando o Atlético Goianiense na frente. O Juventude só foi empatar nos acréscimos do segundo tempo, na reta final mesmo, com o Diego Gonçalves, mas o Alejo Cruz, de pênalti, colocou o Dragão de novo na vantagem 10 minutinhos depois. Então teve todo o embrolho ali de marcação de pênalti. Eu acho que sei lá, o pênalti foi um pouco errado, eu não marcaria aquela penalidade, mas o Juventude já vinha flertando com a derrota desde o começo do jogo, com diversas falhas defensivas. Eu acho que a derrota até que foi justa, pelo que o Juventude apresentou no jogo, pelo que o próprio Dragão apresentou na partida. 2-1 foi justo. Eu acho que não é um tropeço que a gente consegue colocar como de maneira muito significativa do Juventude. Eu acho que a equipe não briga para cair, mas é um alento ali para a torcida do Atlético Goianiense, que conseguiu essa vitória em casa. O Palmeiras conseguiu vencer também o Cuiabá jogando em casa, entre aspas, porque o jogo foi realizado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, estádio do Guarani. Gostei muito do gramado do Brinco de Ouro. Achei que foi um gramado dos que eu assisti aqui no sábado, é um dos melhores, né? A gente assistiu, por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Não estava um gramado tão espetacular, mas a gente entende por conta do número de jogos que acaba recebendo ali no estádio de Minas Gerais. Também o estádio do Dragão é um estádio bom, né? Tem um gramado bom, costuma ter um gramado bom, mas estava muito seco, você percebia no kick da bola. No jogo entre Palmeiras e Cuiabá, por exemplo, o gramado foi muito bom e favoreceu, obviamente, o Palmeiras, que conseguiu golear a equipe do Dourado por 5-0. 4 gols saíram no primeiro tempo: o gol do Murilo, 2 gols do Estevão, 1 de pênalti, e o Maurício fizeram os 4 gols da primeira etapa. No comecinho do segundo tempo, Felipe Anderson fez o 5º gol, e aí fechou a conta. O Palmeiras dominou o Cuiabá do começo ao fim do jogo. Não teve... Tudo bem, tiveram poucas chances em que o Dourado realmente levou perigo, todas elas, ou a maioria, com o Pita, que acabou desperdiçando inúmeras dessas chances. Mas, cara, foi um jogo, acho que, muito na mão do Palmeiras, né? O Dourado não é um time que também está esboçando muita reação para sair da zona de rebaixamento. Na minha opinião, perdeu seu melhor atacante, seu melhor jogador ali do meio de campo para frente, né? Que é o Daverson. Foi o craque, né, do ano passado da equipe, que conseguiu fazer com que o Cuiabá permanecesse na Série A do ano passado. Esse ano não tem. A responsabilidade cai em cima do Pita, que desperdiça muitas chances. Isso aconteceu, obviamente, contra o Palmeiras, mas mesmo que ele se aproveitasse, eu acho que dificilmente o Dourado iria apresentar algum risco ao Palmeiras durante a partida, que dominou, realmente mereceu essa vitória, e a goleada foi muito bem desenhada ali. Logo nos 15 minutos do primeiro tempo já estava previsto que o Palmeiras iria golear, não de maneira tão tranquila, né? Acho que o 5-0 é um pouquinho até fora do que a gente esperava desse jogo, mas foi sim um bom resultado a favor do Palmeiras, que agora busca a reação no Campeonato Brasileiro depois das 2 eliminações. Brevemente, falar sobre a fala do Abel Ferreira aqui.
errou, cara. Foi uma fala machista, né? Uma fala muito pesada, para se dizer, por uma mulher, eu acho. E eu acho que na carta que ele coloca, né, que ele se desculpa, né, fez ali uma nota posteriormente no domingo, eu acho que até entendo a forma com que ele disse, né, que ele diz, as respostas dele geralmente, realmente, se você acompanha as entrevistas coletivas do Abel, você vai perceber que são generalizadas, né, são para todos os repórteres, não são direcionadas apenas a repórter ou o repórter. Inclusive, eu acho que essa resposta ele daria para qualquer pessoa. Mas foi ruim, né? Foi ruim de ter sido por uma mulher, ele errou, já pediu desculpas. Eu acho que é um caso mais do que superado, é um deslize, não é algo para a gente ficar remoendo isso. Eu acho que se ele errou, pediu desculpas, entendeu realmente que foi errado, ligou inclusive para a repórter, né, para pedir desculpas. Enfim, que sirva de aprendizado para ele, para que isso não se repita. Ele que, né, levanta várias bandeiras, né, de uma pessoa culta. O Abel realmente é uma pessoa muito culta, né, proativa com algumas ações. O Palmeiras é presidido por uma mulher, né, pela Leila Pereira. Ele é rodeado de mulheres também, com as filhas, a mulher, e como ele propriamente disse, a mãe dele também. Então acho que errou demais nessa resposta, mas que sirva de aprendizado para as próximas entrevistas coletivas, inclusive para baixar um pouquinho o tom também nas respostas que está dando aí nos últimos tempos. Fechando o sábado, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Fluminense por 2-0. Foi uma grande vitória do Flu, em casa entre aspas também, né? Não jogou na Arena MRV por conta de shows, mas o Fluminense conseguiu essa boa vitória com o Serna fazendo o primeiro gol no primeiro tempo, um belo gol inclusive, e o Arias fechando a conta também com um bonito gol no comecinho do segundo tempo, né? O Galo só foi levar perigo na reta final, mas mesmo assim sem muita criatividade, muito brilho, né, dos seus atacantes. Inclusive foi com um time meio misto, né? O jogo vai ter jogo agora no meio de semana pela Copa do Brasil, um jogo tenso contra o São Paulo, então entendi poupar alguns jogadores, mas não entendi esses jogadores entrando no segundo tempo, né? Eu acho que se tivesse 2-0 mesmo o Fluminense, o Atlético focando na Libertadores da Copa do Brasil no meio de semana, eu acho que deveria realmente ter largado mão e ter focado no jogo contra o São Paulo. Entraram nos jogadores, não mudaram de nada, provavelmente cansaram mais do que queriam no jogo, e o Fluminense saiu com essa boa vitória em cima do Atlético. O Fluminense, inclusive, sai da zona de rebaixamento, vai a 24 pontos, soma 2 pontinhos ali dos primeiros times dentro da zona, que é o Vitória e o Corinthians. O Bahia, aí falando agora dos jogos de domingo, né? O Bahia conseguiu um empate em 0-0 com o Botafogo jogando na Fonte Nova. Acho que foi mais o contrário, né? O Botafogo consegue voltar do Rio de Janeiro com esse empate contra o Bahia. Foi um jogo onde os goleiros foram muito bem, né? O Marcos Felipe fazendo boas defesas, algumas bolas na trave, e o John fazendo grandes milagres nesse jogo. Se não fosse o John, cara, o Bahia tinha facilmente goleado, tinha ganhado com tranquilidade em cima do Botafogo, porque o esquadrão foi melhor realmente em todo o jogo, né? Do começo ao fim da partida, o Bahia levou perigo, o Bahia levou chances de gol e podia ter convertido, obviamente, finalizando com mais capricho. O Bahia poderia ter sido com essa vitória. Foi um jogo muito abaixo do Botafogo, do que a gente espera do time do Botafogo. Não vai jogar no meio de semana, né? Não tem nenhum jogo atrasado, já está terminando a Copa do Brasil. Então vai ter essa semana toda de descanso para o jogo do final de semana. Então esse empate, né, e esse jogo um pouco meio apático contra o Esquadrão, eu acho que demonstra muito, né, que a equipe oscila bastante. Esse ano está oscilando mais do que no ano passado, eu acho, né? Tanto que já até perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. Fortaleza é esse que venceu o Corinthians por 1-0 jogando no Castelão, aonde o Corinthians foi melhor no jogo, né? Mas o Fortaleza quem fez o gol na reta final do segundo tempo com o Iago Pikachu. O Corinthians teve mais chances, criou mais, né? Finalizou muito mais do que o Fortaleza, só que não converteu, né? E os seus atacantes estão vendo um momento muito tenso na temporada, não conseguem converter as chances que tem, né? Faz mais de meses que o Pedro Raul não converte alguma chance em gol. Vai ter jogo agora meio de semana na Copa do Brasil, onde a equipe está bem, né? Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, a equipe está jogando bem, mas de Campeonato Brasileiro o Corinthians vai de mal a pior. O Corinthians tem 4 vitórias apenas em todo o Campeonato Brasileiro. São 24 rodadas. As outras 20 rodadas o Corinthians simplesmente jogou fora. Empatou, obviamente, mas a maioria jogou fora. Cara, é crítica a situação do Corinthians, porque o Corinthians é o único time que tem todos os jogos disputados, né? O Corinthians, se eu não me engano, o Corinthians e o Vitória, e que ainda não. E tá lá no rebaixamento, né? O Corinthians tem todos os jogos já disputados perante os outros rivais,
Se a gente for comparar com o Fluminense, que tem um jogo a menos, o Cuiabá, que tem 2 jogos a menos, o Criciúma, o Bragantino, o Grêmio também, que tem 2 jogos a menos, o Corinthians tem já 24 jogos, né? Os outros têm 20, 22, 20 no caso do Inter, né? Que tem 4 jogos a menos. É uma situação crítica, cara, porque mesmo que se o Corinthians conquistar 7 vitórias, o que já é muito, né, para um time que conquistou apenas 4 em todo o Campeonato Brasileiro, o time não sai, né, não sai ali já 100% garantido da zona de rebaixamento. Por quê? Ele não consegue bater os 45 pontos mágicos. Eu até acho que esse campeonato, se você fizer menos de 45, você deve sair da zona de rebaixamento. Os líderes estão pontuando muito, né, são pontuações muito altas comparado com o restante. Obviamente que com os jogos que estão faltando rolando, isso pode mudar. Mas a pontuação dos de cima está muito. Tem muita vantagem perante os de baixo. Né? E eu acho que isso dificilmente vai ali definir 45 pontos como a métrica. Obviamente que 45 tem que ser a métrica de todo mundo, porque você fica praticamente 100% garantido, apesar que nesse ano, segundo da UFMG, 50 pontos é o ideal. Né? O time, por enquanto, com 50 pontos, está se garantindo 100% na Série A do ano que vem. Obviamente isso vai mudar, né? Conforme as rodadas vão passando, a métrica vai provavelmente abaixando. Subir eu acho muito difícil. Mas enfim, nesse momento, cara, e você olha para a tabela, né? O Corinthians tem 2 jogos dificílimos pela frente contra Flamengo e Botafogo. Ele pode ver os adversários somando pontos, alguns pontinhos, mesmo que sejam empates nessas 2 rodadas, e se distanciando da tabela. Né? O Corinthians no momento tem 2 pontos para sair da zona de rebaixamento, apenas com o Fluminense na sua frente. O Criciúma já tem 3 pontos no rebaixamento, né? E é um dos times que está bem no campeonato, dificilmente vai entrar na zona e vai ficar difícil de sair. O campeonato do Corinthians no momento é contra o Fluminense, é contra o Vitória. Isso ainda pode mudar se a gente pensar em Bragantino entrando nessa zona, né? O Bragantino tem 27 ali, está mais distante. Mas o Cuiabá conquistando alguns pontos, já que tem 2 jogos a menos, entrando nesse bolo ali para ver quem sai da zona de rebaixamento, isso pode realmente ser perigoso para o Corinthians, que não apresenta um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Né? São pontos importantes que deixou pelo caminho, principalmente em casa, onde era uma equipe, né, que conseguia conquistar seus pontos na Neoquímica Arena, e agora vai ter que pontuar contra equipes que estão ali brigando pela parte de cima, como o próprio Flamengo. Nessa próxima rodada, inclusive, eu acho que o Flamengo vai até com um time reserva, imagino eu. Se for com um time que joga contra o Bragantino, que é o próximo jogo que a gente vai comentar, inclusive, é favorito para vencer. Não acho que vence com um placar muito elástico, mas é um dos times favoritos para vencer. Mas o Corinthians tem uma certa chance ali de pontuar. Não sei se vence, mas também talvez arrancar um empate. Isso eu acho que seja importante. O Corinthians nesse momento tem que pensar como um time pequeno, como um time pequeno entre aspas, né, obviamente, mas pequeno no sentido de conseguir tirar pontos, arrancar pontos dos times que estão brigando pela parte de cima. O Corinthians não tem mais nada a perder. Já está na zona de rebaixamento, já está afundado na crise, tem que pontuar. Que seja empate, que seja vitória. A vitória é o mundo ideal para o Corinthians nesse momento. Mas eu acho que você pontuando, você conseguindo conquistar esses pontos vai ser muito importante para o Corinthians. Porque 7 vitórias é muito, cara. Infelizmente vai ser muito para o Corinthians conquistar ao longo dessas últimas rodadas. O Fortaleza, por exemplo, venceu, né? E com essa vitória o time assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 48 pontos e com um jogo a menos. Apenas o Botafogo e Palmeiras têm 24 pontos dos 4 primeiros, né? O Flamengo está em quarto com 44, mesma pontuação do Palmeiras, com um jogo a menos, obviamente. Então o Flamengo pode chegar a 47, assim como o Fortaleza pode chegar a 51 pontos, aumentando a diferença de pontos com o Botafogo em 4. Ou seja, tem ali um joguinho a mais que o Botafogo a perder, né? Se mesmo perder ali, vai ter um joguinho a mais para gastar. Bom resultado a favor do Vojvoda, né, do técnico do Vojvoda, do time do Vojvoda, que consegue essa vitória muito importante e se consolida na liderança do Campeonato Brasileiro. Né. Acho difícil, cara, o Fortaleza permanecer ali na parte de cima, principalmente com o Botafogo e Palmeiras com menos competições para disputar. Né, o Fortaleza segue na Copa Sul-Americana, inclusive vai enfrentar o próprio Corinthians, que vai ser um confronto. Acho que o Corinthians vai ficar pelo caminho, porque o Fortaleza está mais preparado na temporada do que o Timão. Mas pode ali acontecer alguma coisa e o Fortaleza permanecer na liderança. Acho muito difícil. Né? Como eu falei, Palmeiras, Flamengo, Botafogo são times muito grandes. Eu acho que
Tiveram tropeços, obviamente, significativos nesse meio tempo, mas muito por conta de temporada, desgaste. Fortaleza é um time que mais se desgastou na temporada por viagens mais longas, isso é verdade também. Não há justificativa para Flamengo nem Palmeiras e Botafogo sobre isso. Mas, cara, fica esse destaque, né? O time é líder do Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola. Você vê que eu tô falando se, né? Se o Fortaleza despencar, porque o time não tá despencando, tá mantendo uma regularidade muito boa. O único porém do Fortaleza é que realmente Palmeiras e Flamengo, e junto o Botafogo, são times ali que podem encostar e causar algum burburinho, e o Fortaleza vai ter jogo contra esses times também no retorno do Campeonato Brasileiro e pode acabar perdendo pontos para eles ao longo da competição. Próximo jogo é Criciúma e Grêmio, né? O Grêmio venceu por 1-0, gol do Monsalve na reta finalzinha é complicada, né? Na reta final do jogo mesmo, faltando 4 minutos para os 45 minutos, ou seja, 41 minutos do segundo tempo, o Grêmio conseguiu essa boa vitória. Foi um bom jogo, né? Pegado, disputado até o final do jogo, né? Tivemos 32 finalizações no jogo, dos dois lados, muita criatividade, muita finalização, poucas efetivas no gol, mas o Grêmio conseguiu ser mais proveitoso e conseguiu fazer esse 1-0 em cima do Criciúma. O próximo jogo, inclusive, é São Paulo e Vitória. E antes de falar do jogo do São Paulo, cara, se inscreve no canal, sei que você ainda não se inscreveu, deixa o like, compartilha com seus amigos, pô, vai ser muita importância a sua inscrição, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Se a gente bater 200 inscritos até o final do ano, então temos 14, no mínimo 14 rodadas ali de Campeonato Brasileiro pra gente conversar, eu vou sortear uma camisa dessa, né, que é a logo oficial aqui, o cartoon oficial que eu fiz com uma parceria com o Me Desenha, né, que é uma amiga minha que eu fiz aqui em Pirassununga. Ela fez essa camisa, esse símbolo, né, que sou eu, no caso, né, cartunesco aqui de quadrinho, sou muito fã de quadrinho, então espero aí, se bater 200 inscritos, eu vou sortear essa camisa com os inscritos aqui do YouTube. É isso, vamos voltar agora pro jogo. Mas antes de falar do jogo também, cara, toda nossa solidariedade à família do Esquerdo, né, do Julian Esquerdo, que está passando por um momento muito tenso, né? O jogador teve um mal súbito contra o São Paulo no meio de semana passado, né? Contra o Nacional, o jogador infelizmente passou mal, teve um mal súbito, desmaiou em campo, foi pro Albert Einstein, um hospital que fica ali do lado do Morumbi, e isso acho que foi de extrema valia para ele também, né, que chegou em poucos minutos com atendimento, né, com um hospital de primeira linha, mas a situação está crítica, ele está piorando a cada dia. Vamos mandar energia positiva para ele, né, que é um jogador jovem, acho que tem 20 anos, né, coisa mais novo do que eu, olha só, e enfim, teve essa fatalidade, acabou passando mal nesse jogo, então vamos torcer, vamos rezar, vamos orar para que ele se recupere e possa não só voltar a jogar, eu acho que isso é o mais simples, né, mas voltar para sua família, né, eu acho que o mais importante é ele voltar para a família e voltar bem. Fechou? Vamos aqui manter nossas vibrações e energias positivas ao zagueiro do Nacional. Falando agora de Campeonato Brasileiro, voltando para a 24ª rodada, o São Paulo venceu o Vitória por 2-1, um jogo, cara, onde parte da mídia ali quis falar que o São Paulo passou algum susto, mas eu não acho isso. Eu acho que o São Paulo, jogando em casa, está se tornando um time muito consolidado, né, conseguindo pontuar muito bem jogando no Morumbi. Não vou conseguir chamar o Morumbi de Morumbis, é deselegante, como torcedor do São Paulo. Mas o São Paulo venceu com muita tranquilidade, foi muito bem no primeiro tempo, né, engoliu o Vitória na primeira etapa, não fez mais, eu acho que isso é um ponto. O São Paulo não está conseguindo sair do 2 do placar, né, é curioso isso. Na Copa do Brasil classificou em cima do Goiás por 2-0 no agregado. No Nacional, 2-0 no agregado. Agora contra o Vitória fez 2-0 no primeiro tempo. Desperdiçou muitas chances. No segundo tempo mais se segurou, tentou explorar os contra-ataques. Era um time misto do São Paulo, né, com algumas peças mexidas ali para o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Mas aí no segundo tempo até o Vitória esboçou uma reaçãozinha, conseguiu, né, fazer o seu gol de pênalti com o Alejandro, pênalti muito bem marcado. Mas ficou nisso, né? Esse 2-1 ali, o São Paulo dominando muito tranquilamente ali o Vitória ao longo do segundo tempo, poucas chances do time do Leão da Barra na reta final. Boa vitória do São Paulo, em casa, como eu falei, o São Paulo está sobrando, mas fora de casa o time está devendo, isso aconteceu no passado e está se repetindo nesse ano. Começou bem até a temporada jogando fora de casa, mas já no meio isso já desandou. O Inter venceu o Cruzeiro por 1-0 também jogando em casa no Beira-Rio, gol do Borré na reta final. O Inter foi melhor, mas foi um jogo muito equilibrado também, né? Tivemos boas chances dos dois lados, mas o Inter foi realmente mais proveitoso.
teve mais aproveitamento nas chances que teve e chegou ao gol com o Borré na reta final do segundo tempo. O Flamengo também venceu o Bragantino por 2-1 jogando no Maracanã, o Red Bull Bragantino no caso. Michael fez o primeiro gol do jogo no primeiro tempo, terminou assim o primeiro tempo com 1-0 gol do Michel na volta dele com o Flamengo, com a camisa do Flamengo. O Douglas Mendes empatou a parada no comecinho do segundo tempo, mas 2 minutos depois, na infelicidade da defesa do Bragantino, o Raul acabou fazendo um gol contra. Foi um jogo, cara, bem mediano do Flamengo, não foi um jogo onde a equipe sobrou, né? Foi um espetáculo de bola. E foi até mais equilibrado do que eu imaginava essa partida, tá? O Bragantino levou também muito perigo ao gol do Flamengo, muita displicência nas finalizações do Bragantino ao longo do jogo, isso é verdade, e eu acho que até isso fez com que o Bragantino pagasse essa derrota no Maracanã. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, podia ter arrancado alguns pontos do Flamengo jogando fora de casa. Mas é isso, ficou esse 2-1 pela falta de sorte do Bragantino, que não só nas finalizações, mas nesse lance com o Raul em específico, acabou tendo uma infelicidade e foi derrotado jogando no Maracanã, mas é uma derrota de percurso, né? Acho que é normal esse tropeço do Bragantino jogando no Maracanã. Fechando a rodada agora na segunda-feira, o Vasco venceu de virada o Atlético Paranaense por 2-1. O primeiro tempo foi todo do Atlético Paranaense, onde dominou, criou, envolveu o Vasco, não conseguiu aumentar a vantagem, isso é verdade, terminou 1-0 apenas, gol do Gabriel, volante, né, que já voltou para o Palmeiras, Corinthians, Fluminense, agora está no Atlético Paranaense, fez o seu gol, né, depois de muito tempo, se não me engano, o último gol dele foi em 2021 com a camisa do Corinthians, e aí Emerson Rodrigues fez o gol de empate no comecinho do segundo tempo, mas Veguete, quem fez a virada a favor do Flamengo, do Vasco, teve até um princípio de confusão no final do jogo, com seguranças ali do Vasco da Gama, enfim, né, os dois times vão disputar ainda a Copa do Brasil nesse meio de semana, então a tensão vai ficar no ar ainda durante essa semana, mas foi uma boa vitória do Vasco, coloca a equipe na 8ª colocação ali, pensando numa possível classificação para a Libertadores, eu acho que é provável que vá aumentar ali o G6 para um G8 talvez, quem sabe até um G9, né, quebrando ali mais uma vez o recorde de brasileiros disputando Libertadores. Mas foi ali um 2-1 suado, né? O Vasco começou dormindo no primeiro tempo e acordou na reta final para conseguir essa virada. Gostei da intensidade do Vasco no segundo tempo, né? Conseguiu implementar essa intensidade e virar em cima do Atlético Paranaense. Bom jogo dos vascaínos na reta final no segundo tempo. No primeiro tempo, como eu falei, o time entrou desligado e merecia até então a derrota jogando em São Januário. É isso, meus queridos. Obrigado pela inscrição também, né? Eu sei que você ficou inscrito aqui no canal. Mas obrigado por assistir aqui o vídeo até o final. Deixa o like, como eu falei, curte esse vídeo, vai ser de muita importância para mim. Vou te agradecer eternamente por isso. E lembrando, se a gente bater 200 inscritos até o final do ano, eu vou sortear para vocês essa camisa linda, maravilhosa. Eu tenho, não a que eu estou usando, obviamente, né? Mas eu tenho algumas guardadas aqui. Posso fazer essa oferta, digamos assim, com vocês até o final do ano. Fechou? Vocês topam esse desafio? Então compartilhe com seus amigos, todo mundo que você conhece. Um forte abraço com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.